Salve, salve! Estamos de volta com o nosso Café Executivo, o podcast que fala com você sobre as ações da Prefeitura de Congonhas, e hoje nosso assunto é agricultura e pecuária, agropecuária. É isso mesmo, nos nossos estúdios estão conosco Ana Gabriela Dutra, nossa secretária municipal de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Rural, e o Marcelo Agruza, que é o diretor de Desenvolvimento Rural. Vão falar conosco de uma série de coisas que estão acontecendo na nossa cidade, que provavelmente você sabe, mas que está oculto, e a gente vai elucidar para você, não é isso? Sejam bem-vindos, Ana. Muito obrigada, cumprimentar a todos, a Agruza aqui me acompanhando nesse tema tão importante que é a agricultura aqui no nosso município. Então a gente vem falar um pouquinho aí dos nossos projetos, do histórico, da história, né, da agricultura aqui no nosso município. Muito bom estar aqui. Bem-vindo, Marcelo. Olá, tudo bem, Daniel? Ana Gabriela. Olá, Marcelo. Então, a gente estava conversando um pouco antes aqui fora do ar que existe um contexto histórico para a agricultura e para a pecuária na nossa região, que vai lá do início da formação das cidades no período colonial, na Corrida do Ouro, né, em que muitas pessoas trabalhavam e outras precisavam comer. E aí vai se consolidando uma cadeia para tentar abastecer essas pessoas que estavam na mineração, e isso foi se consolidando ao longo do tempo. Com o passar dos anos, as pessoas vão para as suas cidades, saem das cidades menores para as cidades maiores, buscando aí emprego, melhor condição de vida e deixando a vida do campo. E hoje é um fator inverso. Eu queria saber de vocês se isso acontece aqui em Congonhas, se as pessoas estão tentando buscar afetivamente esse reencontro com a natureza, com suas raízes, com as suas questões afetivas de passado. É interessante quando a gente fala de Congonhas, sempre a gente escuta as pessoas falarem de mineração. Mas a agricultura, ela tem uma história muito forte no município. Não só no município, mas quando a gente pensa em estado, a gente pensa a nível global, né? A gente pode trazer aí dados da ONU que traz que 1/3 da produção de alimento vem da agricultura familiar. Então, às vezes, a gente tem uma proporção que Congonhas sempre foi somente a mineração, e não é isso, né? A gente tem uma história muito forte da agricultura familiar. E é interessante, a gente vem visitando muitos locais, muitas comunidades rurais, e a gente tem essa percepção que por muito tempo muitas pessoas foram embora do campo. E hoje a gente escuta, né, dos produtores aqui do município, que às vezes os filhos foram embora para a capital, para outras cidades regionais, e hoje os netos estão voltando. E eu acho que isso aumentou também, não só por causa do novo viés que a gente tem aí da parte da agricultura familiar, mas também uma questão pós-pandemia, né? As pessoas hoje, elas buscam o campo, a natureza para... Estou sentindo falta, né, do campo. Exatamente, então a gente percebe esse movimento aqui em Congonhas também. Entendi. Eu fico, você está falando, eu estou pensando, muitas das coisas que, de certa forma, ocorreram nessa migração. Eu me lembro de uma passagem minha infantil, né? A gente ia para distrito em férias e tal, e falava assim: você foi passear onde? Já fui passear em tal lugar. Você foi para a roça. As pessoas tinham aquela coisa do estigma de você, do trabalho braçal, daquela coisa rústica, e que a cidade é que era uma coisa mais sofisticada, vamos colocar assim. E esse retorno, ele desmistifica isso um pouco, não é isso? Com certeza. Com certeza. E o povo quer vir para o campo, o pessoal do urbano quer voltar para o campo, quer voltar para as origens, né? Quer ver um fogão a lenha, né? Um cafezinho lá, uma broa com queijo derretendo ali, né? Comendo aquela comidinha gostosa, caseira. O pessoal sente falta, né? É o que a gente percebe. É um resgate da história. Eu acho que não só uma história da região, né? Uma questão local, mas também uma história da família. Eu acho que nós que somos aqui do interior, a gente sempre tem essa memória afetiva, né? De ir à comunidade rural, à roça, né? Seja dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, e ter essa vivência, essa experiência.
E hoje a gente percebe esse retorno. E é interessante falar, o que vocês mencionaram aqui, a vida do campo, ela sempre foi comparada com algo muito intenso, algo muito braçal. E o que a gente vem trabalhando hoje, que é um grande desafio, que hoje a gente consegue aplicar as tecnologias dentro da área rural. Porque antes tinha essa percepção exatamente, que é na cidade que estão as tecnologias. Nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto, que é a questão do turismo rural, uma parte do turismo rural, mas quando a gente fala de voltar às origens, eles querem voltar em qual origem? O que ele vai encontrar lá? Porque se a gente parar para pensar, a cidade de Congonhas é uma cidade que é muito próxima da sua relação com os seus distritos, com as suas localidades. A gente sai daqui do centro da cidade e vai até, por exemplo, o Alto Maranhão em 10, 15 minutos, e você está ali e é extremamente urbanizado, mas também tem área de sitiante, chacreamentos em que as pessoas fazem a sua produção. E aí a gente vai entrar também num assunto que eu acho que é interessante, que é a agricultura familiar. Sim. O que essa pessoa vai encontrar lá além do cafezinho? Para ter o cafezinho, ela precisa plantar esse café? Para ter essa broa, ela precisa plantar esse milho? Assim, recentemente a gente teve aqui o Festival da Quitanda, então assim, esse produto ele é comprado da indústria ou ele é desenvolvido aqui? A Secretaria de Meio Ambiente, a Diretoria de Agropecuária, de Agricultura, Desenvolvimento Rural, na verdade, ela está apostando nisso no nosso produtor? Com certeza, a gente está apostando demais da conta, e a agricultura, ela fomenta muito o agricultor familiar, porque é uma fonte de renda, é uma fonte de emprego, é onde que tem o abastecimento, onde que tem a mesa do brasileiro hoje. 70% da mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. E a agricultura quer fomentar isso, entendeu? E está introduzindo vários tipos de campanhas que possam melhorar e fomentar mais essa produção. Quais essas campanhas, o que está sendo implementado atualmente? Então, a Diretoria de Desenvolvimento Rural, ela prima muito para ajudar a agricultura familiar. E hoje nós estamos desenvolvendo várias campanhas, né, de compra coletiva, como que é o caso hoje do adubo. Porque hoje o produtor rural, ele gasta muito com o adubo. O adubo, ele é muito caro, né? E dessas compras coletivas, a gente consegue diminuir o preço do produto. Só para você ter uma noção, na nossa região, o preço do adubo, isso contando Lafayette, Ouro Branco, GCA, Belo Vale, está em torno de 150 a 198 reais o saco de adubo. E com essa compra coletiva de adubo, que nós vamos fazer pela Diretoria de Desenvolvimento Rural, tem em torno de 98 reais. Nós fazemos também as campanhas de mudas frutíferas, ornamentais, nativas. Nós fazemos as compras coletivas de mudas de hortaliças, que ajuda o pessoal que vai mexer com horticultura. Nós fazemos a compra coletiva de pintinho de 3 dias, né? Esse pessoal que quer começar a mexer com avicultura. De postura ou de corte? Então, a gente também está fazendo a campanha de aves adultas, entendeu? Fazemos a campanha de aves adultas. E tudo isso que o produtor produz, a agricultura familiar produz, a gente dá um espaço na feira, né, que a gente tem a feira, está dentro da Diretoria de Desenvolvimento Rural, a gente tem um espaço para o agricultor familiar, né, dele estar tendo espaço para ele vender, para ele expor seus produtos. Então, tudo que a gente pode fomentar para ajudar a agropecuária dentro do município, a gente está fazendo. Já são muitas dessas pessoas que são cadastradas com vocês. Sim. Lá no Sim, desenvolvimento rural? São muitos agricultores familiares que são cadastrados. E tem espaço para mais? Com certeza. A gente quer mais. E como é que vai ser isso? É interessante, né, quando a gente fala, há uma aposta muito grande na agricultura. Do nosso município. E todas essas campanhas, esses cursos, todo o apoio com maquinário também na patrulha rural que a gente tem, todos os nossos projetos que a gente vai falar aqui hoje também,
é uma aposta muito grande, porque a gente acredita na agricultura familiar. E a gente convida todos os agricultores a também acreditarem no nosso município. Porque a gente fez uma reunião, o Daniel esteve presente no Alto Maranhão, que a gente participou de uma conversa com um grande número de agricultores, né, de produtores do município. E a gente falou exatamente isso, né, Agruza? A demanda no município ela é muito grande, principalmente para a agricultura familiar. Então, nós temos rede de supermercados aqui, a localidade do município é muito favorável ao mercado, a questão da presença das mineradoras, dos restaurantes industriais. Então, nós estamos apostando e convidamos todos os produtores a acreditarem no nosso município, a realmente fazer uma união de forças para a gente fomentar esse setor. Porque quando a pergunta cabe mais, com certeza, a gente quer, assim, é igual, por exemplo, os nossos cursos, a gente disponibiliza o curso e a gente precisa do número de produtores inscritos nas vagas. E às vezes isso é difícil, então é importante a gente falar que cabe sim. A gente está aberto a cada curso que a gente faz, o pessoal fala assim, é igual o caso da campanha dos pintinhos, hoje nós estamos no curso de avicultura. Manejo de aves. Então, assim, nós estamos fazendo fazendo a gestão da compra coletiva do pintinho, mas também trazendo um curso para auxiliar na questão dos cuidados. Então, assim, cabem todos os agricultores, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta, aliás, duas. A primeira é, qual é a natureza agropecuária de Congonhas? Ela está no plantio, ela está nos derivados da pecuária, no gado de leite, de corte, enfim, ou nos seus derivados, que são as quitandas, que a gente reconhece que elas são fortes aqui na região. E outra coisa, aquela pessoa que tem uma casa, que tem um terreno relativamente interessante, ela pode se tornar ali um pequeno produtor familiar? Sim. Aqui você pode encontrar de tudo. Aqui em Congonhas nós encontramos de tudo. Nós temos produção de leite, de queijo, de quitanda, de milho, feijão, arroz. Tem produção de tudo. São pequenos produtores, frutíferas, que a pecuária também. Entendeu? Recentemente a gente descobriu sim, né? A Ana Gabriela mostrou pra gente, nós fomos lá pela assessoria de comunicação, uma senhora lá no Pires fazendo hidroponia. A Sueli. Que é o plantio de hortaliças com canos de água, né? Não usa a terra. Mas eu falo pensando aqui, a pessoa que gosta muito de ornamentais, por exemplo, isso também faz parte, né? Sim. Nós fazemos as campanhas de mudas de ornamentais também, lá na agricultura. A jardinagem é um setor bastante forte, se tratado com a devida atenção. Olha, uma coisa que está interessante lá na Diretoria de Desenvolvimento Rural, nós tivemos uma ideia de mexer com a campanha de rosas. Olha para você ver que interessante. Geralmente fala em Barbacena, né? Sim. E o pessoal daqui, o produtor daqui, ficou muito interessado. Nós fizemos a campanha de rosa, vendeu rosa demais da conta, sabe? Foi muito bacana. Então o pessoal está empolgado também com essa parte de paisagismo. A gente está percebendo isso, que o produtor ele quer também mexer com isso. Bom, continuando falando de agricultura familiar, vamos falar dos programas que hoje atendem, né, a Secretaria de Educação. Tem muito agricultor que consegue fornecer alimento para complementação da merenda escolar? Sim. Hoje Congonhas, interessante, nós fizemos um curso, uma palestra que teve lá em Lafayette a respeito do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Congonhas está gerando em torno de quase 40%, em termos dos outros municípios da região, a Congonhas está em terceiro lugar de fornecimento para merenda escolar, entendeu? Nós temos que focar mais agora nos produtos de origem animal, porque o produto vegetal está tudo bacana, mas a parte de animal que nós temos que E como é que seria isso? Como é que seria incentivar o produtor de Congonhas a conseguir trabalhar a questão animal? Animal, quando você fala, por exemplo, ovos, galinha, ovos, carne, peixe. Porque hoje pelo que reza na lei, tem que ter pelo menos uma vez por mês, tem que ter a carne de peixe, né?
Então a gente está querendo fomentar. Dentro da alimentação. Justamente, a gente está querendo fomentar essa parte. Mas como é que seria isso para você alimentar, pensando aqui nos números que a CEMED fornece, né, a Secretaria de Educação fornece, são 7 mil alunos, mais de 7 mil alunos e mais os servidores que ficam. Como é que seria fomentar isso em Congonhas, abastecer com peixe, por exemplo? É um mercado bastante grande. E aí vem um projeto muito bacana, né? Essa parte de fomentar, ela vem muito também em parceria com o CODAP, né, para a questão de certificação, a questão de alinhamento, selo, né, da produção, que é algo que tem todo um cuidado, né, todo um preparo, normas a serem seguidas. E também hoje a gente tem o projeto, a gente iniciou um teste nos tanques de piscicultura que são instalados dentro do Parque da Cachoeira. Então, os moradores de Congonhas provavelmente lembram quando tinha, né, os tanques de peixes que eram os tanques de peixes do Parque da Cachoeira. Então, nós estamos aí com uma parceria junto à Emater para fazer esse projeto de resgate da piscicultura no município de Congonhas. E também todo esse fomento que a Agruza mencionou, vem em parceria também com toda uma parceria técnica com a Emater, trazendo todas as orientações em campo. Você falou no comecinho do nosso podcast hoje sobre tecnologia para o desenvolvimento rural. Como é que seria isso para a gente aqui, para a nossa realidade? A gente vê tecnologia assim, quando passa na televisão, aquele trator gigantesco, computador, alguns aplicativos, drone, mas assim, isso para grandes propriedades, café, soja principalmente, que é uma dos fortes do Brasil. Como é que seria isso para o pequeno produtor? Como é que a prefeitura estaria pensando nessa tecnologia para ajudar ou aproximar, enfim? Hoje nós temos diversos tipos de tecnologia, nanotecnologia, microtecnologia, cada dia avança mais a tecnologia, principalmente da questão de agricultura. A gente pode dar vários exemplos aí do que a gente vem encaminhando. A gente finalizou agora um processo licitatório de microequipamentos, são aqueles equipamentos menores para o atendimento do produtor rural. A questão da agrofloresta, que vem muito forte, a questão da pastagem, né? Áreas degradadas que estão sendo recuperadas com a agrofloresta, que a gente faz a junção. Por exemplo, a pessoa faz tem criação de gado. Antes se usava apenas a pastagem, hoje você consegue fomentar junto com floresta, com a questão de frutífera, fazer um conjunto, exatamente, fazer um conjunto de formas, né, de renda. Tem a questão da implantação dos biodigestores na área rural, do tratamento de esgoto, e muito forte a questão de agregar valor ao produto. Hoje, nas grandes redes de supermercado, a gente vê a mandioca descascada, a gente vê a mandioca picada, a gente vê o mix de salada. Então, às vezes, um pé de alface na feira, ele é R$3, R$4. Dentro do supermercado, no mix, numa embalagem bacana, ele vende a R$11, R$12. A mesma alface, reduzir o número de perdas, a gente tem um grande número de perdas. Ontem mesmo a gente conversando, alguns agricultores jogaram muito fora goiaba, aí a gente já conversou da possibilidade das quitandas estarem trabalhando com esse material, fazendo um bolo de goiaba, uma geleia de goiaba, um biscoito de goiaba. Então, assim, são vários pontos que nós estamos trabalhando com os agricultores. E aí vale ressaltar, né, Agruza, que tudo depende também do produtor. Que tem produtor, por exemplo, que uma plantadeira automática, ele planta 800 quiabos em menos de 1 hora. Então, ele já tem um porte maior e ele vai conseguir implementar. Outros precisam de uma tecnologia ainda de um porte menor que a outra. Então, tudo isso a gente está estudando, né? Sim, eu tenho na minha formação técnica
agropecuária e também meio ambiente. Então conheço um pouquinho do assunto. E eu sei que a gente não consegue, lá no meu tempo de estudo, a gente trabalhava com a questão do consórcio, principalmente o tal do consórcio milho e feijão, para otimizar, melhorar a terra, a rotação de culturas, etc. Provavelmente isso vem até hoje um pouco, mas essa questão da floresta já é uma nova implementação. Mas eu quero tocar num assunto que eu acho que é extremamente importante, que é a questão da sustentabilidade. Quando a gente fala de perdas, etc., a gente também fala de preservação ambiental. Como é que é isso? Plantar sem destruir, respeitando aí os animais silvestres, respeitando as plantas nativas e principalmente respeitando as nossas nascentes. É impossível ver agricultura sem preservação. Todas as vezes que a gente vai no campo, que a gente conversa com os produtores, a grande maioria tem uma percepção, um cuidado com a natureza, que a gente gostaria muito que eles se tornassem cada vez mais multiplicadores dessas ações. Água, é impossível viver sem água, é impossível plantar sem água, e é impossível, né, plantar sem água, e é impossível alimentar sem água. Então esse cuidado, esse resgate, né, da questão da natureza, e aí a gente vem falando desde o turismo. O turismo hoje ele se volta muito para a parte rural, que as pessoas começam a perceber o quanto vale a pena cuidar do meio ambiente, o quanto a natureza responde favorável ao nosso cuidado a ela. E a agricultura, aí a gente vem falando do projeto do Cada Gota Conta, que está dentro da secretaria, então o cercamento das nascentes, o replantio, o reflorestamento, a questão da compostagem que a gente vem desenvolvendo nesse trabalho, a questão do reaproveitamento dos resíduos. Hoje se geram muitos resíduos que podem ser reaproveitados, a questão da agroecologia, os princípios agro dentro do campo, a questão das tecnologias limpas, energias de fontes limpa, a questão da implantação dos biodigestores, a questão do esgoto, saneamento. A gente 3 dias aí de congresso essa semana sobre a questão de saneamento muito forte, a meta da ONU de muitos anos atrás, os nossos objetivos da Agenda 2030. Então, assim, a agricultura vem muito forte com essa questão de preservação. E os nossos produtores eles estão preparados e se preparando para isso também. Com certeza. Nós estamos fazendo um trabalho intenso e aí falando assim que a gente ainda vem com o mercado de carbono. O mercado de carbono é algo que a gente vem conversando muito. Por muitos anos nós não falamos do mercado de carbono. E hoje retoma esse assunto com uma força muito grande, principalmente pelo que a gente tem de mudanças climáticas. Então a gente veio trazendo isso para o município, o primeiro evento, o Pan-Americano já trouxe essa responsabilidade, já selou ali a nossa responsabilidade e trouxe uma sementinha para a gente poder propagar aqui no município com a questão da redução de emissão de carbono. E esse mercado de carbono a gente passa a introduzir também na área rural, porque nós temos muito créditos de carbono na área rural. Então a gente tem uma mata a proteger, a gente tem topo de morro a proteger, a gente tem infiltração de água, a gente tem barragenzinhas para serem feitas para reter essa água. Então é todo um ecossistema que precisa ser cuidado. Fala um pouquinho para a gente então sobre a Feira do Produtor. Explica para a gente como é que funciona aquilo. É um atrativo, é um ponto de venda, mas é um ponto turístico, é um atrativo, tá virando né? Um ponto turístico, A pessoa gosta... Quem não gosta de ir na feira? Todo mundo gosta de ir na feira. Não, e aquela feira particularmente, ela tem um charme, ela tem uma atmosfera que atrai para que a gente possa ir. Você acha de tudo ali, desde um pastelzinho, a broinha que você vai levar para... Exato. Um queijo, uma linguiça, uma alface. E o interessante e o orgulho que a gente tem que ter, claro que tem pessoas que vêm de fora, né?
mas tem muitos produtores do município, Sim. né, a grande maioria, e é história do município que está ali exposto dentro da feira do produtor. Então, cada produto ele tem uma história. Tem o queijo defumado, a gente vai fazer um trabalho junto com a comunicação para divulgação pontual desses produtores, mas assim, é um queijo defumado maravilhoso, que às vezes as pessoas moradoras daqui não sabem sobre aquele queijo. E aí atrás daquele queijo vem uma história de uma família, de um agricultor, de uma história de luta mesmo, de dedicação, e o filho ajuda. E aí a gente tem outra história, por exemplo, da Sueli, que está lá com os produtos da hidroponia, sem agrotóxico. Então, assim, a feira do produtor, ela não traz somente produtos, ela traz a história dos produtores de Congonhas. Eu adoro ir na feira. Também, você chega lá para você dar uma proseada, bate um papo, esclarece as ideias, é muito gostoso. Exato. E convidar as pessoas, né, para sexta. Sexta e sábado nós estamos lá. Sexta a partir de que horas? 14 horas. Até umas 22, né? E no sábado? De 10 às 14. É isso aí. Estejam convidados. A gente conversou aqui no nosso café executivo desta edição com Ana Gabriela Dutra Carvalho, nossa secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Obrigado, Ana. Eu agradeço, Daniel, e deixar aqui um convite para todos os produtores nos procurar na diretoria de agricultura. A gente esqueceu de falar, mas bem rapidinho, nós estamos com o projeto SEMAD Vai Até Você. A gente iniciou na Comunidade Rural do Esmeril. É uma oportunidade de levar os serviços da prefeitura para mais próximo da comunidade, ouvir a comunidade, levar as demandas que estão na nossa diretoria para mais perto de cada um. Então, nós estamos aí, o nosso próximo SEMAD Vai Até Você será no Ipiranga. Nós estaremos lá. Então, fique atento que nós vamos chegar nas comunidades. Nós também estivemos com o Marcelo Agruza, que é o diretor de Desenvolvimento Rural, não é isso, Marcelo? Gostaria de agradecer, né, vocês terem convidado a gente, isso é muito bom para a gente passar o que é feito lá na diretoria de Desenvolvimento Rural. Tem os cursos também que a gente poderia ter falado, mas como o tempo é um pouco curto, né, a gente queria ter falado um pouquinho dos nossos cursos que a gente está... Chegamos a tocar um pouquinho no assunto, a gente pode desenvolver isso numa próxima oportunidade. E se o produtor ou essa pessoa que está aí do outro lado achar assim, olha, eu sou um cara que tem uma chácarazinha, eu quero movimentar a minha chácara, como é que ela faz para ter acesso a vocês lá na Secretaria? Não, é só nos procurar, a gente está de braço aberto, né, para receber essas pessoas. Contatos? Contato é o 3731-3789, é só nos procurar lá, a gente vai no local, a gente conversa com a pessoa e a gente quer realmente que a coisa aconteça. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. O nosso café executivo vai ficando por aqui, agradecendo a toda a equipe que está por trás dessas câmeras aí, o Jean, a Isabela, a Lina, o Gustavo, Letícia, Reinaldo, a Isadora, a Aisla, enfim, todas as pessoas que estão aqui conosco dando esse suporte para que esse produto aconteça e, evidentemente, ao nosso prefeito, Dr. Cláudio, que nos dá autonomia para que a gente possa produzir esse podcast e levar com um pouco mais de detalhes, coisas sobre o executivo, sobre a administração, para você que está aí do outro lado. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio do Café Executivo. Até lá.